O meu nome de nascimento é Marco Aurélio Raimundo. Eu nasci no dia 11 de março de 49, ou seja, eu sou do signo de Peixes. E o meu nome M-A-R, Marco Aurélio Raimundo, é mar. Então tem mais ou menos tudo a ver a minha ligação mais adiante com a indústria que com a ajuda de muita gente, conseguimos montar aqui em Garopaba. Eu nasci na Beneficência Portuguesa em Porto Alegre, mas fui registrado em Guaíba, Terra é Guaíba, né? E que na época era um município que englobava a Barra do Ribeiro, onde o meu pai tinha uma empresa de ônibus. E eu fui criado às margens do Rio Guaíba e comecei o meu do yourself. Desde tenra idade aprendi a nadar sozinho no Ribeiro, no Arroio Ribeiro, com bastante correnteza. Já começa aí talvez um treinamento para encarar os desafios da vida. Os meus relacionamentos na infância, apesar de nós sermos uma família que estava bem posicionada socialmente, mas numa cidadezinha do interior não tem essa coisa de mim bacana, mim pobre, mim não sei o que, é tudo a mesma coisa. O bacana era o cara que conseguia acertar melhor no passarinho, com a funda. Então, para criança do interior, pelo menos, não tinha essa coisa de status, de o carro do meu pai é mais bacana do que o teu, ou essas coisas malucas que eu encontrei depois em Porto Alegre. Mas a gente tinha no interior uma atividade muito forte como criança, que era pescar, caçar, acampar, etc. Muitas vezes a gente se deslocava com um barco, eu e meu irmão e meus amiguinhos, com idade inferior a 10 anos de idade, 8, 9, 10 anos de idade, nós saímos de barco e velejávamos até a Faxina, que fica num lugar próximo ali à Lagoa dos Patos, e ficávamos acampados lá, criança, caçando, pescando, fazendo armadilha, se virando, comendo. Levava só armas, as crianças já tinham armas, eu atirava muito bem de arco e flecha também. A nossa vida era uma vida meio parecida com vida de índio, assim. E meus pais caçavam, a gente caçava, todo mundo era normal, pescar. E a gente ficava às vezes um mês fora de casa. Voltava bem gordinho. Mais adiante, esse go for it, né? Esse vai mesmo e sem medo, talvez tenha me ajudado nos desafios da vida profissional. A primeira paixão, né? A gente nunca esquece, é interessante. E me causou uma modificação, uma transformação violentíssima, né? Porque enquanto a gente é moleque, a gente estava pensando nas aventuras, né? De caçar, pescar e se aventurar. E aí quando você encontra o primeiro amor, tudo aquilo é uma coisa efervescente, borbulhante, foi muito forte, né? Mas aí eu comecei a estudar medicina, né? Já morando em Porto Alegre. E uma das coisas que sempre me atraiu foi essa coisa de aventura, né? Então, durante os períodos de férias, eu saía de carona pelo mundo. Assim, eu visitei praticamente todos os países da América Latina. Cheguei de carona até a Terra do Fogo, até Ushuaia, atravessei o Estreito de Magalhães, tudo de carona. Então, sempre dava uma espichadinha nas férias e ficava um tempinho a mais antes de voltar para a universidade, matando umas aulinhas. As primeiras aulas nunca eram muito importantes mesmo, e eu ficava mais um tempo nessas viagens. E conheci praticamente tudo, né? Andei no Trem da Morte, que liga o Brasil à Bolívia, mergulhei no Lago Titicaca, enfim, tudo que vocês puderem imaginar, eu rodei tudo, né? E por acaso, nesse rodar pelo mundo, conheci Garopaba, que no final eu escolhi como lugar para viver.
Desde os 7 anos de idade, eu toco, né? Aprendi a tocar, né? Piano e teclados, essas coisas. Fiz algum tempo no Instituto de Belas Artes em Porto Alegre e tive várias bandas, né? Inclusive toquei apresentações grandes, abrindo shows dos Secos e Molhados, toquei com alguns da turma da Jovem Guarda e fui músico, toquei bastante, inclusive durante o período que estava estudando medicina, né? E isso também me levou a conhecer mais profundamente essa coisa do pro-night, né? Do mundo das drogas, do mundo da loucura da noite. Tudo isso foi muito interessante e me abriu um novo universo, uma nova vida que aquela criança do interior não tinha nem ideia de que existisse, que é o mundo da noite, né? Toquei de tudo, né? Desde baile de 15 anos até carnaval, 3 dias sem dormir, tocando carnaval, uma loucura. Eu vou fazer um baita rabo, só pra ver como é que tu vai ficar. Tá crowd, mas eu vou chegando, esta wave eu que vou pegar. A minha mãe às vezes me dava dinheiro para ir comprar alguma coisa na venda, né? Naquela tempo era o tempo da venda, do seu Manuel, não tinha supermercado que nem tem hoje. No meio do caminho eu encontrava uma pessoa necessitada e dava o dinheiro. Chegava em casa, minha mãe me enchia de porrada porque eu tinha dado dinheiro para alguém. Então essa parte assim, meio altruísta, né, sempre permeou a minha vida, né? Não sei por que isso. Mais adiante, quando eu comecei a ter que escolher entre uma coisa e outra, uma coisa que me tocou foi a medicina, né? Aí trabalhei na Santa Casa de Misericórdia lá e vi muita desgraça, né? Muita tristeza, muita pobreza, que aí eu vi o que é pobreza mesmo, né? O que é doença mesmo. E aquilo me tocou, me deixou completamente pirado, né? Quando eu fiz essas viagens que eu fazia pelo mundo e conheci Garopaba na época, era um lugar muito pobre, muito, muito pobre. Não tinha água, não tinha luz. As crianças morriam com obstrução por ascaris. Ascaris é aquela lombriga, saía pelo nariz, era horrível, elas morriam. E ao mesmo tempo que isso aqui era um lugar maravilhoso, lindo, paradisíaco, tinha um viés de pobreza bestial. Na medida que eu fui estudando medicina, quando eu podia, dava uma fugidinha nesses períodos até Garopaba, né? Entre outras viagens, eu vinha para Garopaba e trazia muitas amostras grátis, sabe? Que os médicos recebem muito isso. E tratei muita gente aqui nesse período. Quando eu me formei, eu tinha 2 opções. Ou ficava em Porto Alegre, que eu não gostava muito, por causa dessa coisa de mim bacana, que eu não gostava dessa história, e porque também não precisavam de mim. Estava cheio de médico lá. Meus mestres eram maravilhosos, tinha colegas maravilhosos, não precisavam de mim. E aqui precisavam. Então, como esses médicos sem fronteira, médicos que vão para a África, para a Amazônia, não sei o quê, eu optei por vir para cá. Fiquei alguns anos sem remuneração aqui. Os meus colegas me mandavam sacos e sacos de amostra grátis para me distribuir entre os pobres, né, aqui. E fui fazendo o que eu sabia fazer, ajudar aquelas pessoas, e comecei também a procurar alguma fonte de lazer, porque aqui não tinha nem como ligar os equipamentos de som, não tinha nem televisão, não tinha nada, não tinha luz, não tinha água, a água eu tinha que buscar na grutinha, e a minha fonte de lazer era ir para o mar, para surfar. Só que aí eu me deparei com o tal do frio no inverno, e foi aí que eu comecei a fazer as primeiras roupas de neoprene e fui pioneiro nesse mercado. Bom, dentro dessas zilhões de viagens que eu fiz, né, uma delas, como eu já te falei, fui até a Terra do Fogo. Nesse meio do caminho, em Puerto Madre, na Península de Valdez, no sul da Argentina, estava sendo montada uma empresa de turismo submarino.
E eu era instrutor de mergulho, eu sempre mergulhei muito bem, meu nome é Mar, signo de peixes, de água eu entendo. Né? Então, inclusive fui campeão, tricampeão estadual de saltos ornamentais pelo Grêmio Náutico União, sou homenageado lá no clube como um atleta relevante, ganhei até prêmios, etc. Aí nessa eu cheguei em Porto Madre, viajando de carona, um frio do cão, cheguei lá, alguém me recolheu e disse, pô bicho, pega um casaco aí, senão tu vai morrer. E aí comecei a fazer amizade, como eu sempre fazia, me virava. E essa empresa estava precisando de alguém para levar as pessoas de idade para mergulhar em profundidade, né? Porque eles tinham medo de matar alguém, porque tem turismo, vem criança, vem jovens, vem adultos, vem velhinho, vem todo mundo. E aí pegaram o otário aqui para levar as pessoas de idade, porque se matasse alguém era o brasileiro que tinha matado, não era o, entendeu? E formei uma grande amizade com esses empreendedores, né? E depois, mais adiante, eles vinham para o Brasil, a gente saía junto para mergulhar, né? Fizemos grandes viagens juntos de mergulho, etc. E continuamos sendo amigos. Mas lá nesse lugar, na Argentina, eu conheci eles estavam nesse ano, era o primeiro ano, né? Eles estavam produzindo as primeiras roupas de mergulho. E era muito grossa essas roupas, tinha quase 1 centímetro de espessura, porque a água lá é geladésima, né? Mas a gola era fininha. Aí quando eu vim aqui com o problema da água fria, que eu me lembrei da tal da gola. Aí eu fui lá e consegui algumas telas desse material, trouxe meio de contrabandito e fiz a minha primeira roupa e a roupa para meus amigos, e aí começou a história toda. Foi resolver um problema pessoal, estava quase morrendo de hipotermia, né? Tinha que resolver esse problema. Estava pegando amigdalites, otites e outras ites, e eu ia morrer, né? Então eu tive que resolver o meu problema. Só que como eu, tinha mais gente com o mesmo problema, e fui resolvendo problemas, né? Então essas coisas acontecem, é aquela coisa, acontecer certo numa estrela na hora certa, foi uma casualidade, né? Que eu soube aproveitar, estava atento, né? E aí eu notei que aquilo ali poderia ser um bom negócio, que inclusive poderia transformar um paradigma, né? O que era essa comunidade aqui que era muito pobre. Aí comecei a gerar emprego, os meus primeiros colaboradores foram pacientes meus, e foi indo, filhas, principalmente filhas ou mulheres de pescadores, porque os homens não trabalhavam mesmo, só queriam pescar, não queriam trabalhar em costura mesmo, que homem nenhum ia querer costurar, com o machismo, né, nosso, que ainda permeia a nossa sociedade. Mas aí foi indo e com as pessoas vindo para comprar essa roupa que era para a prática de surf, viam um lugar, que lugar bacana, tem um terreno aí para vender, olha, eu sei que o tiozinho lá tem um terreno para vender, vai lá falar com ele. Aí foi se desenvolvendo o turismo e no final Garopaba se transformou. Bom, quanto ao nome da criação, eu tinha que ter um nome, a roupa, né? Bom, meu apelido era Morongo. Morongo vem de morango, que eu tinha muitas sardas na cara, parecia um moranguinho. Um morango, um mocorongo, blá, 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 ficou um morongo, né? Morongo. A minha primeira esposa, que veio morar aqui em Garopaba nos primeiros anos, chamava Mayra, aí vem o MA. E os 2 Is eu coloquei por causa de Hawaii, onde nasceu toda essa cultura surf, né? Então é Morongo, Mayra e Hawaii. Mas na continuação essa mulher não aguentou mais morar comigo, porque eu só trabalhava. E as mulheres gostam de um pouco mais de conforto, e a minha casinha era uma casinha na beira da praia, que quando tinha vento nordeste entrava areia pelas frestas, a gente comia com areia, comida. Ela aguentou 10 anos, foi uma heroína. No fim ela me deu um pé na bunda e foi morar no Havaí. Mas logo em seguida apareceu uma outra mulher maravilhosa, uma Miss, uma mulher linda, que se chama Marisa. Então trocamos de mulher, mas não trocamos o nome da empresa. Então Morongo, Marisa e 2 Is de Hawaii, tá tudo certo. No primeiro momento todo mundo duvidou até da minha sanidade de vir morar num lugar que não tinha nada, né? Que não ia ter perspectiva nenhuma financeira, que era uma pobreza absoluta. E não só aqui em Garopaba, eu trabalhei no posto de saúde de Paulo Lopes, que também não tinha médico. Aqui não existia médico na região.
Eu fui o primeiro médico residente aqui. Então é claro que num primeiro momento todo mundo me chama de louco, né? De doido, varrido, tá pirado. Mas à medida que o tempo foi passando e as coisas foram acontecendo, começaram, olha, sabe que esse louco talvez estava certo? E o que era num primeiro momento uma coisa que parecia completamente fora da casinha, no final aqui chegando já na minha velhice, eu acho que eu acertei. E muita gente corrobora essa visão. Dificuldades todas possíveis e imagináveis. Todas. Garopaba, quando eu cheguei aqui, não tinha a BR pronta, né? Para chegar aqui era uma guerra. Eu tinha que vir num jipe que eu tinha tracionado, né? Não tinha água, eu tinha que buscar água na grutinha, não tinha luz, eu tinha que a minha residência era com lampião, a geladeira funcionava a querosene, eu pescava, né? Eu era um grande mergulhador, né? Todas as dificuldades possíveis e imagináveis. Quando colocaram luz, os postes e as fiações eram precárias, o vento batia, derrubava. Depois que colocaram um fio que levava até o telefone, o vento batia e arrancava também. Ou seja, uma verdadeira aventura, mas se você sobrevive, tudo vira história e é bacana. O que é você ter sucesso, né? Às vezes você pode ter um sucesso material, mas esse sucesso material não necessariamente se traduz num sucesso pessoal. Se eu ficasse lá, talvez eu ficasse mamando na teta da família há mais tempo ainda do que eu fiquei, né? Eu queria o desafio, como eu sempre, desde criancinha, eu estava sentindo, eu gostava do desafio, né? As minhas viagens eu saía sem um centavo no bolso e voltava muitas vezes de avião, porque eu trabalhava pelo caminho, né? Me virava. E ficar lá talvez não me desse a sensação de desafio suficiente para que eu pudesse me realizar pessoalmente. Às vezes, a realização pessoal não necessariamente passa por uma realização monetária. Então, as pessoas muitas vezes se confundem o sucesso, a realização com estar cercado de grana. Mas essa talvez seja a coisa mais pirada que tem, porque o caixão não tem gaveta, quando tu morrer não vai levar nada. Então, eu acho que o que se leva dessa vida é a vida que se leva. E quanto mais emoção, mais desafio e tropeços mesmo, erros, aprendizados, quanto mais intensa for, mais realizada é a tua vida. É só isso. Esse negócio de eu ter ganho, né? Ou ganhado, nem sei como é que se fala isso, porque eu não sei nem como é que se ganha, se recebe esse bônus de bens materiais, né? Foi uma casualidade. Só se eu fosse muito mais louco do que eu era, de pensar que vindo para Garopaba eu ia ganhar dinheiro. É o último lugar no mundo que você pode imaginar, na época, né, de ganhar algum trocado, que não tinha nada. Zero. Então, isso foi uma grande casualidade, né? Foi um desafio interessante
que misturou realização pessoal com realização profissional, com altruísmo, com um monte de coisa, que é aquela coisa quântica que no final vai gerar um resultado, seja ele o que essas forças levarem a acontecer. Como é que eu lido com esses bens materiais? De uma forma bastante normal, né? Sempre que posso, eu compartilho dessas benesses com as pessoas que me cercam. E sei que não vou levar nada daqui quando eu for embora, então é de uma forma natural. O interessante é que nunca me faltou nada. A gente é que cria, né, umas noias na cabeça, mas na verdade sobra tudo até. É só você estar atento, né? Você tem que estar atento às oportunidades, não pode deixar passar, né? Então, mas tu é um cara de sorte. Não, a sorte é a soma de pequenos acertos, assim como o azar é a soma de pequenos erros. Se você for acertando mais do que errando, você vai ser uma pessoa de sorte. A coisa é muito simples, tem que estar atento às oportunidades, né? Se quando eu cheguei lá na Argentina eu tivesse me oferecido um emprego naquele lugar lá, eu não tivesse pego por lugar, porque eu não teria conhecido, não teria visto aquele material que anos e anos depois serviria. Então, o Tico vai falando com o Teco, né? A inteligência, ela é a capacidade de você fazer associações, né? Então, quanto mais informação, quanto mais associação você consegue fazer, maior chance você tem de obter sucesso em qualquer empreendimento, seja ele espiritual, material, o que for, até fisiológico, se você for um halterofilista, sei lá o que. Você tem que ter a capacidade de juntar as coisas, né, e fazer a leitura daquilo. Porque senão a sorte passa, ela é cabeluda na testa e careca na nuca. Quando ela vem, você tem que, agarrar. Se você não está atento, ela passou, dançou, já era. Então, a atenção é uma coisa que me ajudou muito. Isso foi uma coisa que nesse projeto de fazer o que eu fiz aqui, foi muito interessante, porque eu notei com essa atenção que eu desenvolvendo a indústria aqui, eu poderia ajudar essa comunidade muito mais do que se eu ficasse só sendo médico. E até hoje, dando vermífugo. O resultado é isso aí, aconteceu. Uma casualidade, uma sorte, talvez puras associações. O sucesso da marca e da empresa volta a ser essa associação, é um conjunto da obra, né? Você envolve o pioneirismo, na primeira roupa para a prática de surf no país, a forma como a gente administra a empresa, que é uma forma de trust management, que as pessoas, uma confiança total entre todos, né? Tudo que aconteceu e continua acontecendo nos deixa numa situação privilegiada, né? Nós somos líderes desse mercado no país, um dos grandes players a nível mundial e vamos tocando, gerando riqueza, né? Hoje são mais de 30, quase 40 empresas que fazem esse conjunto da obra, então não é só eu ou as pessoas que estão aqui dentro ou a própria Mormai. Hoje são praticamente 40 empresas, algumas delas com mais de 10 mil funcionários que estão nesse processo todo. Então, esse conjunto, né, essa comunicação, essa informação, esse network gigante é que faz a pujança. Uma andorinha só não faria verão, né? Geralmente as pessoas pensam que é tudo para mim, né? E aquisições, fusões, incorporações, lá. E no nosso caso, muito pelo contrário, a gente está querendo distribuir mais, licenciar mais, dar mais chance para mais gente, gerar mais riqueza para outras pessoas. Isso é uma característica muito, muito interessante da Mormai. Enquanto algumas empresas pensam em trazer para elas tudo, né? Nós
num primeiro momento, começamos a fazer para os outros. E isso talvez tenha um quê de altruísmo, mas ao mesmo tempo pode ser um quê de espertismo, porque essa forma orgânica de trabalhar nos diferencia e nos dê uma vantagem competitiva bastante grande, como marca, como empresa, e não só para nós, como todos os outros que trabalham com a gente. Bom, a primeira coisa que você nota quando você fala a palavra amor mais, é uma mistura, uma mistura doida de uma série de eventos, onde envolve altruísmo, onde envolve amor, onde envolve muito trabalho, onde envolve muito profissionalismo, onde envolve uma montoeira de coisas, né? E que, como a vida ela tem um crescimento, né? Mas, inexoravelmente, às vezes as pessoas perguntam assim, mas como é que você vai perpetuar a marca? É um troço meio doido na minha cabeça isso, porque eu não consigo imaginar nada eterno, né? Porque está tudo sempre em modificação. Então, que seja tudo muito maravilhoso enquanto dure, né? Se continuar por mais algumas gerações, ótimo, né? Esse projeto gerando riqueza e alegria para as pessoas que praticam os esportes. Então, se a gente puder ajudar a turma a curtir mais um tempo com a água e com tudo isso, vou ficar muito feliz. Não tem muito mais para dizer, só que muito amor no coração para com todos os que nos cercam e os que estão longe, os que estão perto. A vida é assim. Mas o que talvez tenha me ajudado é essa capacidade de não sentir muito medo, né? O medo é bom, porque te limita para não fazer alguma loucura muito grave. Mas já na minha família, tu vê, o meu irmão foi 12 vezes campeão brasileiro de motocross. A gente nunca teve muito medo, né? Eu já ia para a selva desde pequeno, então uma das minhas fortalezas é enfrentar, né? Quando eu cheguei no Havaí a primeira vez, no segundo dia eu já caí em Waimeia, estava quebrando 24 pés. Não tinha medo, entendeu? Então é enfrentar, entendeu? Enfrentar os desafios sem medo. E hoje ainda pratico towing nessas ondas gigantes, estou com quase 70 anos e ainda curto, né? Então, eu acho que uma das coisas fortes que eu tenho é essa alegria de enfrentar o medo sem muito medo. Um dos maiores desafios que eu enfrentei foi enfrentar a puberdade, né? Esse foi brabo. Paixão, droga, sexo, rock and roll. E sair vivo, muitos dos meus amigos ficaram no caminho. Eu sou dos anos 60, ripanga, né? Muita gente se jogou da janela virando passarinho, né? Então, ter sobrevivido à puberdade e passar por isso relativamente são, foi uma aventura fantástica e esse foi um desafio bastante grande. Bom, administrar uma empresa, né, nada mais é do que administrar pessoas, né? Quando você contrata um grande profissional ou um profissional, junto com ele vem uma pessoa. E você tem que entender desse bicho, né, que vem junto do profissional. Bom, isso me ajudou muito a medicina, né? Eu estudei o bicho por dentro e por fora. Eu estudei fisiologia, né? Mais na continuação estudei neurolinguística, estudei psicologia, né? Estudei um pouco de antropologia.
Então, isso me ajudou, né, a entender as pessoas. A medicina também, na prática da medicina, eu atendi muita gente, né? E eu trabalhei como pediatra há muitos anos e as crianças não falam, né? Então você tem que, através da mãe, da avó, entender o que aquela criança está sentindo. Então isso me ajudou muito a entender as pessoas. E talvez como administrador de empresas, esse lado humanista que eu fui bem informado, tenha me ajudado, porque mais uma vez, administrar empresa é administrar pessoas. Se você não entende uma guampa de pessoas, como é que você vai querer administrar uma empresa? Então, se você entende um pouco mais de pessoas, fica bem mais fácil trabalhar com pessoas, né? Que são empresas. Empresas são pessoas, ponto. A principal missão da minha vida é viver, né? O universo me criou para que eu vivesse, né? E tentar chegar até a velhice, que é uma grande honra e um grande desafio. No Oriente, né? Eu fui várias vezes para o Oriente, a grande glória é você morrer bem velhinho, né? Inclusive tem uma festa gigante. Aqui, quando as pessoas morrem, todo mundo chora e bababá. Lá não. Quando a pessoa morre muito velha, é uma baita de uma festa, né? Porque o cara conseguiu chegar lá, né? Na verdade, todos nós estamos completamente interligados. Por mais sozinho que a gente se sinta, é como se fosse uma onda do mar. Naquele momento ela está individualizada, mas a onda do mar é o mar. Então, ao mesmo tempo que a gente é uma coisa única, né, nós fazemos parte de uma civilização, parte de um planeta, parte do universo, Então, eu consegui entender que, apesar dessa individualidade, a gente não é uma individualidade, isso é uma incongruência, mas é um desafio muito grande mental, né? Talvez o meu legado seja, continuemos, na medida do possível, cada vez mais ligados. Tem uma pessoa muito especial que nos deixou um conselho, né? Que chamava Patanjali. É o decodificador da yoga, né? Yoga quer dizer juntar. Yoga é juntar corpo e mente, né? Essas duas coisas, o yin e o yang. Ele nos deixou 4 regrinhas básicas que depois serviram para todas as outras religiões que vieram depois dela, o hinduísmo, o cristianismo, budismo, islamismo, tudo mais. Ele diz assim: pratique a verdade, pratique a pacificidade, pratique a não ganância e pratique a não promiscuidade. Se a gente se aprofundar na meditação desses 4 conceitos básicos, no fim você chega aos 10 mandamentos, você chega a tudo que está no Corão, em tudo que é coisa. Pratique a verdade. A primeira verdade que você tem que analisar é a tua verdade, é analisar você mesmo, né? Aquilo que eu falei, eu sou isso, sou aquilo, eu tenho potencial para isso, não tenho para aquilo. Analisar, se possível, o teu psicográfico, as tuas fortalezas, as tuas fraquezas dentro do teu espectro de formação, né? E tentar praticar a verdade primeiro sobre si mesmo, porque se você não pratica essa verdade, você não consegue nem delegar, você fica uma pessoa arrogante, acha que sabe tudo e não delega funções, etc. Para um empreendedor, para um administrador, isso é muito importante. Então, pratique a verdade é a primeira, depois pratique a pacificidade. Se você praticar a pacificidade, ela tem muito mais força que a agressividade. Verdade, pacificidade, não ganância. Porra, essa aí então é clássica, né? Se você for um cara, tiver ambição, mas não for ganancioso, isso cabe, né? Você quer fazer alguma coisa, você quer
por exemplo, melhorar alguma coisa, você quer ajudar, se você quer construir uma bela empresa para gerar emprego, para poder redistribuir renda e ajudar as pessoas, isso é uma ambição. Agora, a ganância é quando você monta tudo isso só para você. Aí isso gera um monte de ciúmes, gera um monte de problemas, né? Tu vê que a nossa empresa aqui tem 40 anos praticamente e nós não tivemos 6 causas trabalhistas, já tive milhares de empregados, de colaboradores, né? E a não promiscuidade é a última, né? No meu tempo, ser promíscuo de moleque era arranjar uma gonorreia, né? Hoje você pega AIDS, mas não só isso. A não promiscuidade envolve pagar as contas em dias, cobrar as contas que te estão devendo, a nível de empresa, nós estamos falando aqui agora, né? Então, você quando chegou ali viu a minha grama está bem cortada, se você for no banheiro, o banheiro está cheiroso, está limpinho, né? As tuas contas em dias, a contabilidade em dias. Se você for promíscuo, a lei de Murphy vai te pegar, em algum canto tu vai dançar. Então, pratique a verdade, a pacificidade, a não ganância, a não promiscuidade. Se fizer esses 4, tem grande chance de se dar bem nessa vida. E quem te falou isso não é o velho aqui, é um velhinho que morou nesse planetinha há muitos e muitos anos atrás e deixou isso de presente para nós. O interessante é que nunca me faltou nada. A gente é que cria, né, umas noias na cabeça, mas na verdade sobra tudo até. É só você estar atento, né? Você tem que estar atento às oportunidades, não pode deixar passar, né?